Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite ela pensou que voltaria para um lar tranquilo, como em qualquer outra noite. Mas assim que cruzou a soleira da sala de estar, uma cena dolorosa atingiu seu coração. Seu marido, aquele a quem ela amara incondicionalmente, estava ali, sorrindo arrogantemente, de mãos dadas com outra mulher. Uma amante. Sua amante. As palavras que ele proferiu a atingiram como um chicote. Veja como ela é ridícula. Seu tom zombeteiro e cruel a deixou sem fôlego. A sala inteira parecia girar em torno deles, e cada risada que ela ouvia a paralisava ainda mais. Ela sentiu o calor da vergonha queimar suas bochechas e um nó se formar em sua garganta. Seu mundo estava desmoronando, e ela estava sozinha com essa traição. Ela ficou paralisada por um instante, incrédula com o que via. Então, a dor a dominou. Sem dizer uma palavra, virou-se com lágrimas ardendo nos olhos. Não queria mais ver a casa, nem as lembranças, nem o homem que amara. Seu coração, embora despedaçado, impelia-a a fugir. Ela saiu correndo, deixando para trás o marido e a amante, deixando para trás a vida que conhecia. Cada passo no asfalto frio era uma lembrança de sua recém-conquistada liberdade, mas também da raiva e da dor que fervilhavam dentro dela. Ela já sabia que depois daquela noite, nada seria como antes. E lá no fundo, ela ainda não sabia, mas seu marido, aquele que a humilhara publicamente, estava prestes a começar uma busca frenética por ela, incapaz de suportar sua ausência. Este prólogo marca o início de uma história onde humilhação, raiva e vingança se entrelaçam, e onde ela descobrirá sua força interior, pronta para mudar o rumo de sua vida para sempre. Ela caminhou pela noite, seus saltos tilintando no pavimento molhado, cada som ao seu redor parecendo amplificar sua dor. Seu coração batia forte, não apenas pela humilhação que acabará de sofrer, mas também pela traição que jamais imaginara. Como o homem que amava podia menosprezá-la daquela forma, na frente de outra pessoa? As luzes da cidade desfocavam-se diante de seus olhos. Suas mãos tremiam, lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto, mas ela se recusava a desabar em público. Cada respiração era um esforço, cada pensamento uma mistura de raiva e tristeza. Ela se lembrava dos anos dedicados a construir esse casamento, acreditando em suas promessas, e agora tudo parecia ter desmoronado. Ela entrou no carro tremendo e começou a dirigir sem destino certo. Percorreu ruas desertas, deixando para trás a casa, as lembranças e, acima de tudo, o homem que acabará de magoá-la. Os faróis iluminavam a estrada à frente, mas a escuridão parecia refletir seu estado interior, incerta, solitária e perdida. A cada semáforo vermelho, ela revivia a cena, as risadas cruéis, o olhar da patroa, a voz zombeteira do marido. Uma mistura de vergonha e raiva invadia. Mas por baixo dessa raiva uma nova força emergia. Ela compreendeu que não podia se deixar esmagar, que precisava recuperar sua dignidade, custasse o que custasse. Enquanto dirigia, seu celular vibrou. Ela não olhou. Não estava preparada para atender as ligações dele, para ouvir seus pedidos de desculpas, para fingir que tudo poderia voltar a ser como antes. O que ela acabará de vivenciar não seria apagado tão facilmente. Mas em algum lugar, naquele exato momento, seu marido já começava a entrar em pânico. Ele ainda não sabia onde ela estava nem a que distância, mas iria procurá-la freneticamente, incapaz de suportar sua ausência. E ela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se no controle do próprio destino. Na manhã seguinte, ela buscou refúgio em um pequeno café isolado nos arredores da cidade. O café estava vazio, com apenas algumas almas cansadas sentadas às mesas, e era exatamente o que ela precisava: silêncio, anonimato e um momento para pensar. Ela olhou para o seu café fumegante, mas sua mente estava em turbilhão. Como ele pôde humilhá-la daquela maneira? Como ele pôde ousar expô-la a outra pessoa, como se ela não tivesse valor algum? A raiva cresceu dentro dela, mas não era mais a fúria cega do dia anterior. Não, agora era fria, calculista, pronta para transformar a dor em força. Cada lembrança da humilhação se acendeu como uma faísca de vingança, de controle recuperado. Ela sabia que precisava recuperar seu poder, e que esse poder não viria dele, mas somente dela mesma. Enquanto ponderava o que fazer, seu celular vibrou. Uma mensagem: por favor, volte, não consigo viver sem você. Ela sorriu amargamente. Era ele, o homem que a humilhara ontem, agora implorando. O contraste entre a humilhação e o apelo lhe causou um arrepio na espinha. Ela ainda não sabia se queria responder. Uma parte dela queria vingança, a outra se perguntava se ainda sentia algo por aquele homem. Ela se levantou, pagou o café e saiu para a rua fria.
A cidade parecia silenciosa, mas seu coração fervilhava. Precisava pensar, planejar. Tinha que decidir se simplesmente desapareceria da vida dele para sempre ou se o confrontaria, reivindicando sua dignidade e seu poder. Com o passar do dia, ideias começaram a tomar forma em sua mente. Se ela quisesse que a dor que ele lhe infligira tivesse algum significado, ela precisava agir. E se ao mesmo tempo, conseguisse proteger seu orgulho e mostrar que não era uma mulher que podia ser humilhada impunemente. Então cada passo que desse dali em diante seria estratégico. Ao cair da noite, ela se sentiu pronta. Pronta para retomar o controle de sua vida. Pronta para transformar a dor em força. Pronta para descobrir que, às vezes, o verdadeiro poder não reside em quem humilha, mas em quem sabe se reerguer. Ela havia se instalado em um pequeno apartamento que alugara às pressas, um lugar neutro longe do marido, de casa e de sua vida passada. Cada objeto fora escolhido para não evocar memórias, cada canto do cômodo exalava anonimato e liberdade. Mas apesar dessa distância física, ela sabia que ele logo a encontraria. E ele não perdeu tempo. No dia seguinte, o telefone dela começou a vibrar incessantemente. Chamadas desconhecidas, mensagens repetidas, notificações de redes sociais. Ele a procurava freneticamente. Cada mensagem era uma mistura de pânico, arrependimento e súplica. Onde você está? Volte para mim. Não consigo viver sem você. Ela lia cada palavra com uma concentração gélida, o coração oscilando entre raiva e divertimento. O homem que a humilhara ontem agora estava ajoelhado diante dela, à distância. Ela sorriu, um sorriso que estava longe de ser gentil. Pela primeira vez, sentiu que o poder estava do seu lado. Apenas ontem ela havia sido humilhada, vulnerável. Hoje ela estava livre e ele estava à sua mercê sem nem mesmo saber disso. Cada mensagem que ele enviava apenas fortalecia sua posição, transformando a dor dela em uma vantagem estratégica. Ela decidiu jogar um jogo com ele. Não por vingança cega, mas para mostrar-lhe que suas humilhações tinham consequências. Ela respondia com mensagens curtas e calculadas que não revelavam nada de seus planos, mas que aumentavam sua ansiedade. Cada silêncio era uma jogada de mestre, cada resposta calculada, cada ausência sentida como um vazio cruel para ele. Aquele dia marcou uma virada. Ela entendeu que sua força não vinha de ignorá-lo completamente, mas de fazê-lo perceber, pouco a pouco, o que ele havia perdido e o quanto ela valia. Ela sabia que os próximos dias seriam cruciais. E enquanto observava as notificações se acumularem, prometeu a si mesma uma coisa: quando decidisse voltar para a vida dele, não seria como a mulher humilhada de ontem, mas como aquela que havia recuperado sua dignidade, seu poder e sua liberdade. A caçada havia começado. E desta vez era ela quem estava no controle. Nos dias que se seguiram, ela se transformou. A mulher frágil e humilhada era uma lembrança distante. Passava os dias refletindo, planejando e observando. Cada mensagem, cada telefonema do marido era agora uma ferramenta que ela usava a seu favor. Nunca respondia imediatamente. Às vezes, desaparecia das redes sociais, outras vezes, respondia com palavras curtas, porém calculadas. Cada gesto era deliberado, concebido para lembrá-lo de que ela não era mais alguém que ele pudesse controlar. Ela se lembrou da vergonha do dia anterior, mas em vez de deixar a raiva consumi-la, canalizou-a em energia. Começou a se reconstruir. Compras discretas para se reinventar, reuniões pequenas, porém estratégicas, para recuperar a confiança e atenção meticulosa à sua aparência, que chamaria a atenção quando reaparecesse. Ela sabia que o impacto emocional de sua transformação seria sua maior força. Certa noite, ela recebeu uma mensagem mais desesperada do que as outras. Por favor, me dê uma chance. Eu me arrependo de tudo. Ela sorriu, mas desta vez, o sorriso era diferente. Não era um sorriso de dor, mas um sorriso de controle. Ela decidiu fazê-lo esperar um pouco mais, apenas o suficiente para que ele sentisse a angústia que ela sentira ontem. E enquanto ele a procurava, ela começou a considerar o retorno dele à sua vida, mas em seus termos. Ela queria mais do que apenas perdão. Queria que ele entendesse o valor da dignidade, o peso das palavras que havia proferido e o preço de sua humildade. Planejou meticulosamente sua vingança, sabendo que cada gesto, cada palavra, cada olhar trocado teria um impacto irreversível. Ela não era mais a vítima. Agora, ela estava no comando. Naquele momento, ela entendeu uma coisa: a verdadeira força não reside em quem sofre, mas em quem sabe se reerguer e se reinventar. E ela estava pronta. O tão esperado dia chegou. Ela entrou no saguão da antiga sede, um lugar que conhecia de cor, mas desta vez estava diferente.
Seu passo era confiante, seu olhar penetrante, e cada movimento irradiava uma autoconfiança recém-adquirida. Os murmúrios ao seu redor não a afetavam. Hoje ela estava pronta para confrontar o homem que a havia humilhado. Ele a viu entrar e prendeu a respiração. A mulher que ele havia menosprezado, de quem zombara na frente de outra pessoa, agora caminhava como uma rainha, imponente e serena. Ele deu um passo à frente hesitante, quase assustado. Você voltou? Sua voz tremia, uma mistura de surpresa e arrependimento. Ela o encarou por um instante, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Então, calmamente disse: sim, eu voltei. Mas não por você, por mim. Cada palavra reverberava como um trovão no salão. Ele tentou se desculpar e implorar, mas ela já não se deixava manipular. Ela retomou o controle da conversa, da situação e do seu destino. Mostrou-lhe que não era mais uma vítima. Ela havia recuperado sua força, seu poder e sua dignidade. Então, com uma calma gélida, ela acrescentou: você me humilhou ontem, mas olhe para mim hoje. Se você pensou que eu voltaria fraco, estava enganado. Você perdeu o poder sobre mim no dia em que riu de mim. Agora sou eu quem decide. Ele permaneceu em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta que pudesse desfazer seus erros. Ela sabia que seu retorno não era uma reconciliação, mas uma lição de vida. Uma lição sobre o valor da dignidade e o preço da humilhação. Ao sair do salão, ela sentiu uma intensa sensação de liberdade. Ela havia enfrentado a dor, transformado sua raiva em estratégia e retomado o controle de sua vida. E enquanto seu marido permanecia ali paralisado, ela sabia que nunca mais seria a mulher que ele poderia humilhar. Ela agora era a mulher que havia recuperado seu poder. A vingança não se manifestava apenas em suas palavras ou ações, mas em seu renascimento.